Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as minhas leituras de setembro e outubro. Com aquela empolgação toda de Bienal, eu li muito pouco em setembro e eu acabei não gravando o vídeo de leituras de setembro, então eu resolvi juntar. Só que, à medida que eu vou falando dos livros, eu não vou falar, por exemplo, assim, eu comecei lendo em setembro por tal livro. Não. Para encerrar esse especial, eu vou falar primeiro sobre as minhas leituras temáticas de Halloween e depois sobre as que não foram temáticas. Mas antes de eu começar a falar sobre os livros, por favor, façam todo aquele protocolo do YouTube. Curtam o vídeo se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E à medida que eu vou falando dos livros, comentem. Me falem se vocês já leram esses livros, se vocês têm interesse, ou me contem o que vocês leram durante esses 2 meses, porque eu sempre aproveito para anotar a dica do que vocês me falam. Por favor, também não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de ativar o sininho de notificações. Lembrando também que todos os livros que eu mencionar aqui no vídeo tem link de compra aqui embaixo no box de descrição. E se você comprar algum desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon, você ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso. Mas enfim, vamos para as leituras. Eu li Cidade dos Fantasmas. Aqui nós temos uma cidade onde aconteceu uma determinada catástrofe que até então a gente não sabe exatamente o que é. E por causa dessa catástrofe, os fantasmas começaram a assombrar as cidades. Eles meio que aparecem em locais específicos, repetindo alguma ação específica deles em vida. O livro foi realmente bem diferente em termos de histórias de fantasmas que eu estou acostumada a ler, porque aqui nós vamos ter 2 adolescentes que eles estão se conhecendo, estão iniciando um relacionamento, um namoro, e o gatilho para eles começarem a conversar foi justamente essa questão dos fantasmas, porque o menino, que é o Kirk, ele tá fazendo uma pesquisa pro professor dele para entender como é que funciona essas aparições de fantasmas. E a Verônica já tem o pai falecido e ele aparece todos os dias na mesa do café da manhã dela, como se ele estivesse lendo o jornal e tomando café. Na história nós também temos um cara que perdeu a filha alguns anos atrás e ele acaba adquirindo uma obsessão um pouco estranha pela Verônica. E a respeito dele eu acho que eu não posso explicar muito mais do que isso, porque senão pode ser considerado spoiler. Mas no geral eu gostei do livro, eu gostei do romance do casalzinho aqui. Só teve sim uma questão que foi lá mais ou menos pro final do livro que eu achei que o autor colocou uma briguinha, sabe, pra eles que eu achei que não fez muito sentido. Por mim essa briguinha podia não existir ou colocar um outro motivo pra eles brigarem. E sobre o cara que tá perseguindo a menina, alguns capítulos nós temos a visão dele. Então talvez você se incomode com esses capítulos, porque, assim, é a visão de um cara que é mentalmente doente, né? Porque algumas coisas não vão fazer sentido pra gente, vão fazer sentido exclusivamente na cabeça dele. E se você for se prender ao porquê que os fantasmas aparecem, o que aconteceu com a cidade, talvez você não goste do livro, porque na verdade o autor usou isso como plano de fundo pra trama da Verônica. Porque tem alguns desses elementos que interferem na vida dela, mas não vai ter uma explicação específica para a cidade, porque os próprios personagens não sabem. O próprio Kirk, né, ele tá procurando informações sobre isso, tem o professor dele da escola que também está fazendo pesquisas sobre, então tem todo esse mistério no ar. Mas assim, eu gostei, eu achei que ficou bem legal, até porque eu acho que se solucionasse isso de repente, eu acho que é algo que é grande demais para você solucionar em um livrozinho só, sabe? Então eu gostei de ter mantido esse mistério. Mas assim, gente, eu indico, eu gostei. Eu achei bem diferente das histórias de fantasmas que eu tô acostumada a ler. E uma coisa engraçada é que aqui atrás vem a seguinte frase: descrito como uma combinação de A Culpa é das Estrelas e Sexto Sentido. E aqui atrás também vem dizendo que teve os direitos de filmagem adquiridos e que ia sair o filme em 2017. Vou colocar a fotinho aqui da capa do filme, tá? Eu ainda não assisti porque eu não achei onde assistir esse filme. Mas quem tiver assistido, me conta aí o que vocês acharam. Me contem se vocês já leram esse livro, porque eu realmente nunca ouvi ninguém falando sobre ele. E depois eu vou querer ver esse filme. Li também Floresta dos Medos, que é um HQ que eu já conversei com vocês no vídeo de quadrinhos pra você ler no Halloween. E, gente, essa HQ é belíssima, sério.
As ilustrações são lindas. Vou deixar o vídeo aqui nos cards para vocês conferirem. E aqui nós vamos ter 5 historinhas de terror. Todas elas têm um final aberto para explorar a sua imaginação mesmo. Amei as 5 histórias e principalmente a maneira em que a autora explora o medo subjetivo tanto no roteiro dessas histórias quanto nas ilustrações. E se você é fã de terror e de quadrinhos, você precisa ler essa HQ. Li também Kauai, esse livro aqui eu acho que ele não tem na Amazon, acho que ele só é vendido pela própria editora Wish, inclusive foi lá que eu comprei. E aqui nós vamos ter contos de terror que se passam em países asiáticos. Só que todos esses contos foram escritos por autores nacionais. Se você não teve muito contato com histórias de terror japonesas, eu acredito que você vai se surpreender muito com esse livro, porque o terror japonês ele é bem diferente do nosso. Só que eu, como eu já consumo muito esse tipo de conteúdo, teve algumas histórias que eu não me surpreendi tanto. Eu gostei das histórias, mas não foram uma surpresa pra mim. Acredito que algumas acabaram se inspirando em histórias que eu já conhecia, então isso acabou interferindo na minha experiência. Mas eu já falei desse livro pra vocês, inclusive vou deixar aqui nos cards, que foi o vídeo de livros de contos de terror. A única coisa que foi um pouco negativa pra mim foi porque aqui tá como antologia contos de terror em países asiáticos. E assim, gente, a maioria, tipo, a maioria mesmo, se passa no Japão, entendeu? E tipo, isso é algo ruim? Não, porque eu gosto das histórias de terror japonesa. Só que assim, se tá como países asiáticos, eu acho que tinham que ter contos que se passassem em locais diferentes para ter uma diversidade um pouco maior. Os contos não deixam de ser ótimos por causa disso, mas assim, eu achei que ficou meio estranho esse título aqui, porque só tem um ou outro que não se passa no Japão. Mas eu gostei muito da leitura. E assim, a próxima leitura que eu vou mostrar pra vocês, eu literalmente demorei os 2 meses pra concluir, e eu aprendi uma lição muito importante, que é: crie tubarões, mas não crie expectativa, porque expectativa é um negócio que destrói a sua experiência de leitura. E foi justamente isso que aconteceu com Iluminado, do Stephen King. Sério, depois de It, a Coisa, o livro que eu vejo as pessoas mais elogiando do Stephen King é esse. Então eu tava com expectativa excelente pra esse livro, de poxa, vou amar, né? Tem gente que fala que é um dos livros mais assustadores e tal, mas não foi nada disso pra mim, entendeu? Eu não me apeguei aos personagens, eu não senti medo ou um friozinho na espinha em momento nenhum. E assim, gente, o livro não é ruim, por favor, não me entendam mal. Só que a questão é que falaram tanto que o que ele apresenta aqui, pra mim, acabou não sendo o suficiente, porque eu imaginava bem mais. Aqui nós vamos ter a história de uma família, né, que fica presa nesse hotel que é mal assombrada por causa do emprego de zelador do Jack. E assim, o suspense é bem construído, os personagens são bem construídos, o King desenvolve muito bem os conflitos internos do Jack, o quanto que ele é perturbado pelo hotel, o quanto que o hotel tá influenciando ele, o quanto que ele tentou resistir. Mas eu achei que o livro ficou muito tempo nesse suspense e quando realmente foi acontecer alguma coisa, não me satisfez. O Jack, independente do hotel, ele é um personagem mentalmente fraco. O Danny, que é a criancinha, né, que tem esse poder de iluminação, que ele lê alguns pensamentos, ele tem algumas visões. Ele foi a primeira criança do King que eu não me apeguei, então assim, eu fiquei muito chocada com isso, porque foi ok, entendeu? Criança de boas. E a Wendy foi a mulher mais frágil do King que eu li. E assim, eu já li outros livros dele que tem personagem feminina e as mulheres eram bem fortes, sabe? Aqui ela só toma ação no final do livro, quando tá tipo assim, no desespero extremo, sabe? Inclusive eu gostei muito dela no final, só que o resto do livro ficava assim: minha filha, toma ação pra alguma coisa, pelo amor de Deus. E assim, eu gostei muito da conclusão, mas eu acho que ela não foi o suficiente pra me fazer gostar do livro como um todo, porque eu achei o resto da leitura muito monótona e o desenvolvimento do livro é muito lento, e pelo fato de só ter esses 3 personagens no hotel gigantesco, fica um vazio que eu não tava conseguindo me conectar com a história muito bem. Mas assim, gente, isso é simplesmente a minha opinião. Um livro do King que acabou não funcionando pra mim por causa de expectativa. O cara escreveu 1000 livros, não tem como eu gostar de todos, sabe? Uma hora isso ia acontecer. Mas eu espero que, se vocês lerem, eu espero que vocês gostem. Só que não façam como eu, de ir com a expectativa tipo nível máximo, porque isso, independente do livro que for, independente do autor que for, pode estragar a sua experiência.
E eu não desejo isso pra ninguém, porque esse era um livro que eu realmente queria ter gostado por causa da forma que as pessoas elogiam ele, mas infelizmente não funcionou. Eu queria que tivesse muito mais coisas no livro e acabou não tendo. Se você é fã, provavelmente você vai gostar. A maioria das pessoas gostam desse livro, então talvez a minha opinião aqui não vá valer tanto assim. Mas controle a expectativa para não ocorrer decepções com esse livro ou em qualquer outra leitura que você for fazer. E eu tô bem triste por esse livro não ter funcionado pra mim, porque eu até demorei pra aceitar isso, porque eu ficava me perguntando, gente, é meu autor favorito, por que eu não tô gostando? Mas é isso aí, infelizmente acontece, né? Depois da leitura do Iluminado, eu lembro que eu queria pegar alguma coisa bem rápida de ler, porque eu tava com muito medo de entrar em ressaca. E eu acabei lendo Branca dos Mortos, Os Sete Zumbis e Outros Contos Macabros. Foi uma leitura que eu fiz junto com uma amiga minha. Eu adoro esse livro, inclusive eu já mencionei ele no vídeo de livros de contos de terror. Aqui nós temos diversos recontos de fadas, só que numa versão mais sombria e mais macabra. E cada conto é independente, mas tem alguns pontos de alguns contos que você acaba percebendo que eles se passam todos dentro do mesmo universo. E eu adorei a criatividade do autor para criar essas histórias e eu super recomendo. E por último, dos livros temáticos do Halloween, eu li Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. Também já falei sobre esse livro em outro vídeo e ele tem bem aquela vibe de historinhas de terror para assustar crianças. É bem rapidinho de ler, os contos são mega curtinhos, ainda é ilustrado. Esse aqui tem... Cadê? Esse aqui eu acho que tem 2 páginas. Tem uns contos assim que é tipo 1 ou 2 páginas, então é bem rápido de ler mesmo. Gostei muito da leitura porque me deu uma sensação nostálgica, porque quando eu era criança eu lia muito esse tipo de livro e também assistia seriadozinhos de terror infantil. Então eu gostei muito da sensação nostálgica que esse livro me deu. Bom, gente, foi isso aqui que eu li de livros temáticos, né, com Halloween. E agora dos livros, assim, que não são temáticos, eu li Leve-me com Você, que foi publicado pela Dark Side Books nessa edição maravilhosa. E assim, gente, eu amei esse livro. Esse livro foi o livro escolhido, né, para o projeto de leitura coletiva do time DLX. Eu sempre fico com medo de quando elogiam muito um livro, sabe? Eu fico com aquele medo de não gostar. Mas não foi isso que aconteceu com esse livro. Eu amei, eu fiz várias marcações nele. E eu não vou falar muito sobre ele agora, porque eu já gravei o vídeo de resenha e vai sair no domingo. Eu não sei que dia tá saindo esse aqui, mas vai sair esse vídeo. O vídeo seguinte vai ser a resenha desse livro. Esse livro aborda alguns temas bem sérios, mas de uma maneira tão delicada, tão doce, que eu simplesmente amei. Mas no próximo vídeo eu converso um pouquinho melhor com vocês sobre ele. Por favor, assistam. Aí, como eu troquei a minha assinatura do Prime Video, né, pelo da Amazon Prime, que dá direito a filmes, séries, músicas, frete grátis e também alguns e-books, então eu acabei indo procurar alguns e-books e tal que tivessem disponíveis gratuitamente para os assinantes do Prime. Inclusive, gente, se você quiser testar os 30 dias gratuitos, tem link aqui embaixo. E você fazendo teste por esse link, você ajuda muito o canal. Você não vai estar pagando nada por isso, né? Porque é teste grátis. Mas enfim, acabei encontrando o volume 1 da HQ The Boys em inglês. Mas eu tava muito querendo começar a ler essa HQ porque eu assisti a série, que a série também é do Amazon Prime. E eu gostei muito, sério, eu achei incrível a série. E eu tava curiosa pela HQ. E aqui nós vamos ter uma história de que onde super-heróis existem, só que eles são corruptos. E tem um cara que perdeu a namorada por causa de algum evento desses super-heróis, que eu não vou contar o que é. E tem um outro cara que percebe que ele tá com uma sedezinha de vingança, então tenta recrutá-lo pra equipe dele. Porque ele basicamente tem o objetivo de, digamos assim, colocar os super-heróis na linha. Eu gostei da HQ, mas eu prefiro a série justamente por causa das mudanças que a série fez. Porque assim, gente, a HQ é 18+, sabe? E, sinceramente, eu não ligo muito pra classificação de idade, mas nessa eu achei que teve umas paradas, assim, tão pesadas, que se eles levassem isso pra uma adaptação exatamente do jeito que tá ali, ia ficar uma coisa muito difícil de você conseguir assistir, porque você ia se sentir incomodado. Porque as cenas são pesadas, assim, a violência e tudo mais é escrachado mesmo, sabe? É uma parada, assim, que eu achei
pesada. Inclusive, sempre vi filmes que eram acima da minha idade, mas esse aqui eu acho que é melhor segurar a onda um pouco, porque a classificação é 18, eu tô com 25 e eu fiquei chocada. A série aborda alguns desses temas que são pesados, tudo bem, tá ali, mas assim, não é tão escrachado, não é tão visual quanto na HQ, entendeu? Então eu acho que eu gostei mais da série por causa disso. Provavelmente eu vou ler a HQ porque tem algumas coisas assim que são bem diferentes e eu acabei ficando curiosa. Gostei, mas não indico pra todo mundo. Tem que ter estômago forte pra aturar muita coisa ali, entendeu? Porque, sei lá, eu achei bem violento mesmo. E assim, gente, eu tenho muita preocupação com os meus não lidos. Tanto as edições físicas quanto as edições em e-book, né? E eu fui pegar um e-book assim curtinho pra ler, só pra, sabe, fechar o mês, botar uma leitura a mais. E eu fui pegar o livro Depois da Meia-Noite, Abóboras e Loucuras. E a primeira coisa que me chamou a atenção é porque ele tem a capa completamente igual ao livro Rainha de Copas. Então eu fiquei tipo, ué, que é isso? Entendeu? Então eu fui ler, eu não li a sinopse, não li nada, fui partir direto pra leitura. E eu deveria ter lido a sinopse, porque se eu tivesse lido a sinopse, eu não teria nem começado a ler o livro. Porque, na verdade, ele é um livro de poesias baseadas em contos de fadas. E assim, gente, eu já tentei ler poesia diversas vezes e não funcionou pra mim. Eu simplesmente tenho muita dificuldade de me conectar a uma poesia. Eu acho que o texto é muito pequeno, sabe? Não dá espaço pra eu sentir muita coisa. Então, assim, recomendo pra quem gosta de poesia e pra quem gosta de contos de fada. Fora isso, eu não sei se esse livro vai agradar a maioria das pessoas. Bom, gente, então foi isso que eu li. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado alguma dessas dicas. E me contem também o que vocês leram aqui nos comentários. Eu adoro pegar dica com vocês. Inclusive, eu já até criei um arquivozinho no Word pra eu anotar, porque às vezes a pessoa fala e eu viro, meu Deus, quem foi que me indicou o livro? Aí eu fico procurando que nem uma doida depois. Então, deixem dicas aqui pra mim, eu vou estar anotando tudo. Ah, outra coisa. Eu tinha falado com vocês que ia liberar 2 vídeos por semana e que não sabia como é que ia ficar pros próximos. Esse mês eu já tô com uns videozinhos gravados, então acho que eu vou tentar manter essa frequência de 2 vídeos por semana. Um na quarta-feira às 7 horas da noite e um aos domingos, 1 da tarde. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!